Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Que bom podermos retornar aqui mais uma vez, live 1228, hoje terça-feira, né? A primeira live da semana. Isso é muito bom, é muito precioso para nós, a oportunidade que Deus nos dá, né? Mais um dia de vida, com saúde, com paz, né? Enfrentando aí as dificuldades, enfrentando as lutas, mas podendo dizer, né, que até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é muito bom, isso é gracioso para a nossa vida, né? Termos o amor de Deus sobre as nossas vidas. E hoje a gente vai começar aqui uma série de mensagens, nós vamos falar um pouco, vamos aprender bastante, né? Vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, e você vai ter oportunidade de interagir também, né? Dando aí a sua opinião, deixando aí o seu comentário. Porque a live ela tem essa característica, né? A live é diferente de um culto. O culto muitas vezes, né? A gente fala uma palestra, uma pessoa fala e os outros ouvem. E a live não, a live você pode interagir, você pode deixar a sua pergunta, você pode fazer a sua participação, ter a sua interagir com a gente, né? Então eu sei que vai ser muito bom e a gente vai falar sobre reprogramar. Nós vamos falar sobre reprogramar. Será que há alguma área na sua vida que precisa reprogramar? Será que a sua conversão foi totalmente como eu posso dizer, plena? Ou será que há alguma coisa que precisa ainda ser reprogramada? Muitas áreas das nossas vidas precisam ser reprogramadas. Nós aceitamos a Jesus, nós conhecemos a Jesus, mas deixamos algumas áreas da nossa vida em aberto, porque às vezes a gente pensa, Deus não vai mexer com isso, isso aqui não faz parte do evangelho, não faz parte, eu não preciso mexer nisso, né? E às vezes o que acontece é que você não alcança os resultados que você sempre desejou, ou fica aquém daquilo que você pensou, desejou, sonhou, planejou, porque às vezes há áreas na sua vida que precisam ser reprogramadas. E a gente vai falar um pouco sobre isso essa semana. E se você conhece alguém que quer aperfeiçoar, porque a Bíblia fala sobre o aperfeiçoamento dos santos, né? A Bíblia fala sobre o aperfeiçoamento dos santos. Então, quando a Bíblia fala em aperfeiçoar, é porque nossa vida ela é voltada a um processo. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer isso. Você como cristão, você como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, você não pode esquecer que a sua vida com Deus, ela não vai ser uma vida que vai ser transformada num abrir e piscar de olhos, não é? Não há passe de mágica, não há esse automático, né? A vida de um cristão, ela não é no automático, as coisas não acontecem no automático. A nossa vida, a vida de um cristão, uma vida cristã, ela é totalmente envolvida num processo. Existe um processo que precisa ser seguido e que precisa ser aceito, e que isso faz com que a nossa vida venha a ser transformada e realmente venha valer a pena. Muitas pessoas se decepcionam nas igrejas evangélicas. Muitas pessoas se decepcionam com Cristo, né? Entre aspas, se decepcionam com o evangelho, porque elas entram e são convidadas às vezes a conhecer a Jesus
E elas ficam olhando só para os milagres automáticos, que eu posso dizer assim, os milagres que aconteceu de repente. Mas os milagres, eles não são nada diante daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. O milagre, ele vem, acontece e passa. Poucas pessoas hoje continuam seguindo a Jesus por causa de milagres. Por causa de um milagre que aconteceu na vida dela há anos atrás. Sabe por quê? Porque vem o esquecimento. Quantas pessoas você conhece que receberam uma dádiva extraordinária da parte de Deus, mas hoje não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus? Não vou nem falar sobre ingratidão. Vou falar sobre esquecer. Por quê? Porque o milagre, ele faz parte do processo, mas o milagre não é o processo. O milagre não é o processo. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou assim: olha, tem três coisas. Tem um caminho, tem uma verdade e tem uma vida. Então ele diz assim: há um processo para ser seguido. No meio desse processo pode sim acontecer milagres. Pode. E eu tenho certeza que irão acontecer. Mas eles não são o processo. O evangelho não termina no milagre. Na verdade, o milagre é só parte do processo. Então nós vamos falar sobre reprogramação. Nós vamos falar sobre uma transformação de vida. E eu vou falar eu vou usar como texto básico, um texto áureo, como eles costumam dizer, o capítulo de número 12 de Romanos, que fala de metanoia, que fala de transformação, que fala de expansão da mente, de um alargar do nosso horizonte. Sabe, o evangelho, ele vem para minha e para a sua vida para expandir a nossa mente, para expandir o nosso entendimento, a nossa visão. Tem muita gente que diz assim: crente é cabecinha de alfinete. Eu já vi pessoas falarem isso. Crente é fechado no seu mundinho. Muito pelo contrário. A pessoa que está falando isso, ela não tem ideia do que ela está falando. Homens de muita capacidade, homens de uma inteligência extraordinária, vivem o evangelho. Porque encontraram no evangelho algo maior do que o seu próprio conhecimento, algo maior do que a sua própria capacidade. Homens de QI extremamente alto, expandido, mas que encontraram no evangelho uma forma de enxergar aquilo que eles não enxergavam, aquilo que eles não conseguiam compreender. Quando você vê um homem como Augusto Cury falando de Jesus, você vai ver que é um homem sábio, um homem inteligente, um homem culto, cheio de conhecimento. Mas quando ele fala de Jesus, ele diz assim: é o maior mestre que pisou nessa terra. É o maior líder. Quando ele vai falar de família, ele tem que falar de Jesus. Quando ele vai falar de criação, de educação de filhos, ele vai falar de Jesus. Quando ele vai falar de transformação de vida, de mudança de vida, ele vai falar de Jesus. Então, o evangelho, ele não veio para fazer você ter uma cabecinha de alfinete, como algumas pessoas falam, não. Não veio para fazer você
pensar dentro de uma caixinha, dentro de um quadradinho. Não, muito pelo contrário. Quando o evangelho chegou para nós, foi para nos tirar dessa caixinha. Foi para nos tirar dessa coisa medíocre, pensar pequeno, achar que nós somos limitados. Não, o evangelho veio para expandir a nossa mente, para expandir a sua visão. O seu horizonte ficou muito maior. A sua visão ficou muito maior. Por quê? Porque você começou a andar num processo aonde esse processo quer te levar a uma excelência, a uma amplitude, a algo pleno. O evangelho, ele é pleno. O evangelho, ele trata conosco em todas as nossas áreas. Não há nada que a Bíblia não trate. Tem gente que diz assim: isso não está escrito na Bíblia, mas pode ficar certo que em algum momento ela tratou sobre isso. A Bíblia não fala sobre, exemplo, sobre fumar cigarro, colocar fumaça de uma erva dentro do seu corpo. Ela não fala que isso está certo nem que está errado. Se você for procurar aqui, você vai falar assim: não, a Bíblia não fala que fumar é pecado. Mas a Bíblia fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então ela está dizendo assim: cuide daquilo que é de Deus. E quando eu leio lá na embalagem do cigarro, onde está escrito que é prejudicial à saúde, que isso pode causar câncer, que isso pode me levar a problemas de saúde nos meus órgãos respiratórios. A Bíblia está dizendo: ei, se você cuida do seu corpo, se é templo do Espírito Santo, não coloque dentro algo que vai te fazer mal. Você entende como que é as coisas? Você entende como que é? A Bíblia não fala nada sobre jogos. Quem falou que jogos de azar é proibido? Que a Bíblia não deixa. Mas a Bíblia fala que eu tenho que cuidar das minhas coisas, daquilo que vem à minha mão, com muito carinho e cuidado, porque foi Deus que me deu. Então por que eu vou jogar o meu dinheiro fora? Sendo que aquilo que Deus me deu é precioso, que aquilo que Deus me deu é como um maná dado para me sustentar. Por que eu vou jogar isso fora? Você está entendendo? Então a Bíblia, ela vem para ampliar a nossa fala, ampliar o nosso entendimento, ampliar a nossa visão. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Você para pensar o que é ter a mente de Cristo. Então nós vamos trabalhar nessa semana sobre reprogramar. Porque há algumas áreas da nossa vida que nós aceitamos a Jesus, dizemos que somos cristãos, tentamos andar em algumas áreas segundo os padrões bíblicos, lemos a Bíblia, vamos ao culto, mas algumas áreas da nossa vida não foi reprogramada ainda. Continua do mesmo jeito.
Você entendeu? Porque a reprogramação, ela faz uma transformação a partir de dentro. Não é a partir de fora. Não é o que você está aparentando, mas sim aquilo que você é. O evangelho, ele vem para mudar aquilo que você é, não aquilo que você aparenta ser. A reprogramação, ela precisa começar por dentro. E quando ela é executada por dentro, ela começa a dar sinais por fora. Mas nós vivemos uma sociedade, principalmente hoje com a internet, que as pessoas estão querendo mostrar a casca. As pessoas estão querendo mostrar o pacote. As pessoas estão querendo mostrar a embalagem. Mas a embalagem, ela só mostra, ela só é uma aparência. Eu só sei o que é de verdade quando eu abro esse pacote e vejo o que está dentro. Vejo o que está dentro. Então o que Deus quer com a minha vida e com a sua vida, quando Ele fala de reprogramar, é que a gente comece a mudar por dentro. Comece a reprogramar por dentro. Para que por fora comece a acontecer a transformação. Nós já vimos, eu creio que você já viu, aqui perto da minha casa tem uma fábrica de réplicas de carro. Réplicas de carro. Eles fazem réplicas de carros antigos. Carros famosos. E outro dia eu passei e tive a curiosidade de entrar. E eles estavam fazendo a réplica de uma Porsche. Uma Porsche Carrera. Uma das mais conhecidas e mais famosas. Era uma réplica. E o motor que eles estavam colocando, era um motor de Gol acho que era 1.6, 1.4, uma coisa assim. Acho que era 1.8. De um Gol 1.8. Quem olhava por fora achava que era uma Porsche. Mas quem abria a tampa do motor, ou quem dirigia aquilo ali, sabia que aquilo ali era só uma réplica. Porque ele não tinha potência, ele não tinha o motor, ele não tinha suspensão, ela não tinha o câmbio de uma Porsche. Ele parecia uma Porsche, mas não passava de um Gol 1.8. Você está entendendo? Quem olhava por fora pensava, bela Porsche. Quem andava, quem dirigia, quem abria a tampa do motor, dizia, é somente um Gol. Sabe por quê? Porque a aparência não fazia dela uma Porsche. A aparência não fez dela, não transformou ela numa Porsche. Porque o que estava dentro dela não condizia com aquilo que estava fora. Então, quando eu falo de reprogramar, é que o evangelho entrou na nossa vida e ele precisa agora, nesse processo, eu preciso permitir que haja em cada área da minha vida uma reprogramação. O que eu fazia, não faço mais. O que eu não fazia,
passo a fazer agora. O que eu pensava, não penso mais. O que eu não pensava, passo a pensar. Então, eu começo a reprogramar. Eu não preciso mudar a casca. Eu preciso mudar por dentro. Porque quando eu mudar por dentro, automaticamente aquilo que tiver por fora vai começar a mudar. Porque precisa condizer com isso que eu sou de verdade. Deixa eu dizer para você aqui, pegar, sei lá, vou dar um exemplo de novo de um carro. Pegar um Fusca ou qualquer outro carro, vamos falar de Fusca. Pegar um Fusca e colocar um adesivo escrito BMW, não transforma o Fusca em BMW. Não transforma. É uma mentira. É um fake. Então, mudar por fora sem mudar por dentro é fake. É mentira. É preciso reprogramar aqui. É preciso alterar por dentro. Porque se não houver mudanças internas, as externas é só uma mentira. As externas é só um fake. E por isso que Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele vem com uma instrução poderosa, talvez uma das mais poderosas instruções, para quem quer realmente reprogramar a sua vida, vivendo agora em Cristo Jesus. Paulo lá na frente, ele pode dizer assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está querendo dizer? Eu reprogramei a minha vida. Há um tempo atrás, vivia em mim a lei. Vivia em mim os mandamentos e os ensinamentos romanos. Antigamente vivia em mim adorar a Faraó e aos deuses estranhos de Roma. Mas aí ele diz assim: mas agora quem vive em mim é Cristo. Agora, se você não me ver mais adorando a Faraó, se você não me ver mais adorando a Baal, aos deuses estranhos, se eu não vou mais ao templo de Diana, se eu não faço mais essas coisas, se eu não persigo mais os cristãos, se eu agora tenho uma vida regrada, é porque eu reprogramei por dentro. É porque eu mudei por dentro. É porque eu trouxe algo novo para a minha vida. E porque eu reprogramei isso, então agora você me vê diferente. Agora você não me vê mais matando, mas ao contrário disso, você me vê levando vida. Agora, porque você me vê, porque eu reprogramei por dentro, você não me vê mais matando, mas você me vê perdoando. Você não me vê acusando, você me vê perdoando. Você não me vê mais tendo atitudes de vingança, mas você me vê tendo atitudes de misericórdia. Eu coloco a minha miséria, eu coloco a miséria daquela pessoa dentro do meu coração e eu tenho dela compaixão. Porque eu reprogramei por dentro. Eu reprogramei por dentro.
Então, quando eu reprogramo por dentro, as minhas atitudes mudam, as minhas palavras mudam, a minha forma de ser muda, a minha vida muda, porque eu enxergo aonde eu não enxergava, eu consigo ver o que eu não via, eu consigo sentir o que eu não sentia, quando eu reprogramo por dentro. Nós passamos aí 2 anos de uma pandemia terrível. E muitas pessoas perderam a vida porque não conseguiam o quê? Respirar. Porque lhe faltava ar. Porque o seu organismo, o seu aparelho respiratório precisava ser reprogramado. Precisava ser curado. Para eles poderem sentir novamente o ar. O ar estava presente, estava. Existia ar, existia. Existia oxigênio para entrar naquele pulmão, existia. Mas o que acontecia? O seu interior não estava curado para receber isso de fora, para puxar isso de fora, para extrair isso de fora e trazer para dentro e levar vida. Oi, deixa eu dizer para você, a reprogramação é isso. Deus tem uma vida e vida com abundância para você. Deus tem uma história nova, poderosíssima para escrever através de você. Deus tem coisas para colocar nas suas mãos que você nem imagina. O melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. Mas talvez, por você não ter reprogramado por dentro, você não pode receber isso. Você não consegue trazer para dentro de você, não consegue trazer para dentro da sua vida. Não é porque não exista, não é porque Deus prometeu e não cumpriu, é porque você não reprogramou a ponto de poder receber isso para a sua vida e viver a plenitude do Evangelho. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa, que reprogramamos algumas áreas e outras nós deixamos do mesmo jeito. Às vezes as pessoas dizem assim: a minha vida financeira não muda. Não muda porque talvez tinha algumas áreas, tinha algumas coisas na sua vida que precisava ser reprogramado. E você disse assim: não, evangelho não tem nada a ver com isso, eu só tenho que receber. E talvez Deus falou com você desde o começo: ei, é melhor dar do que receber. E às vezes você não reprogramou isso e depois culpa a Deus por não acontecer. Às vezes em relacionamentos, a gente culpa a Deus porque não aconteceu, porque a pessoa não ficou com você, porque a sua família não fez isso, porque fulano não aconteceu aquilo. E muitas vezes nós estamos só o quê? Procurando culpados. Mas não reprogramamos para olhar para dentro de nós e ver qual é a nossa parcela de culpa em tudo isso e consertar isso e fazer a nossa parte. Então, o amor de Deus está sobre nós. As promessas de Deus estão na nossa frente. Mas o nosso braço não alcança, porque nós não reprogramamos. E Deus não deixa a gente alcançar aquilo, porque não pode colocar dentro de você, porque dentro de você não tem espaço para isso. Então por isso que ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está nos ensinando aqui? Não se vive a boa, agradável e perfeita de Deus, vontade de Deus, sem que antes haja em nós uma transformação. Tem gente querendo pular o processo. Tem muita gente querendo viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem antes reprogramar o seu ser para que isso possa acontecer. Por isso Deus fala conosco: primeiro, haja em você uma transformação. Primeiro, haja em você uma renovação do seu entendimento. Quando isso acontecer, você viverá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então isso é só uma introdução para nós continuarmos falando sobre reprogramar a nossa mente, reprogramar a nossa vida para viver a plenitude de Deus. Amanhã eu volto aqui com você às 12h28 para a gente viver um pouco disso. E eu vou te ensinar um pouco mais e vou aprender junto com você um pouco mais a reprogramar o meu entendimento, a minha mente, o meu coração, para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Obrigado por ter vindo. E se você conhece alguém que você pode passar essa mensagem, passe. Ela vai ficar gravada. E se você conhece alguém, amanhã passa no grupo. Passa no seu grupo, aí nos grupos que você tem, grupo dos vizinhos, grupo do seu condomínio, grupo aí de oração, passa no seu grupo aí, que amanhã nós estaremos aqui para aprender um pouco mais sobre reprogramar o nosso interior para viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Agradecemos o Senhor, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por falar conosco, por nos ensinar, por nos mostrar qual é a tua vontade, nos mostrar, Senhor, qual é a tua direção. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa mulher, este homem, abençoa essa família e que nós possamos, ó Pai, entendermos, ó Deus amado, que sem a transformação e sem a renovação, Senhor, da nossa mente, nós não alcançaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, tenha compaixão de nós e obrigado, Senhor, por não desistir de cada um de nós, para a glória do teu nome. Amém? Deus abençoe você. Beijo enorme no seu coração. Beijo enorme. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.